Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o Davidson e hoje eu vou estar tratando, né? Eu vou estar começando uma série aqui no canal falando sobre a vinda de Jesus, né? A segunda vinda, né? Um assunto bem polêmico também na internet e nos outros meios cristãos. E eu vou estar mostrando nas escrituras, né? Essa série eu vou estar refutando o arrebatamento secreto, né? Que é uma crença, é uma doutrina muito difundida no mundo de hoje, né? E eu vou estar começando a falar sobre a apostasia, que nem todas as pessoas falam sobre a apostasia, mas pessoas como o pastor Nathan Rufino pregam a apostasia de um jeito errado, uma interpretação equivocada, falando que a apostasia significa a separação, a tirada da igreja, né? A igreja e o Espírito Santo vão sair antes da grande tribulação, vão sair da terra, vão entrar nas bodas do Cordeiro, enquanto o resto da igreja vai ficar na grande tribulação sofrendo, né? De começo já pode parecer injusto, da parte de Deus isso, mas isso é uma interpretação equivocada, né? Eu vou estar mostrando hoje o significado real da apostasia, o que os pais da igreja, eu separei duas partes dos dois livros da patrística, dos pais da igreja, Justino Mártir, Justino de Roma, é, São Jerônimo, né? São livros, né, da patrística que não devemos levar como inspirados, mas são documentos históricos de grande valia que podem agregar ao nosso conhecimento e nos revelar mais coisas da Bíblia. Não que isso seja a verdade absoluta, mas pode nos ajudar a chegar a um entendimento concreto e chegar numa conclusão das Escrituras. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, a partir do verso 3. Ou melhor, a partir do verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, ele está aconselhando aos cristãos de Tessalônica para não se demovar facilmente, para não acreditar facilmente nessas doutrinas, né, que no tempo de Paulo já tinha pessoas falando, alegando que o dia do Senhor já estava vindo, o Senhor já estava vindo naquele tempo. E Paulo fala, dá um conselho, exorta, dizendo que o dia do Senhor não, a partir do verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, ele está falando para os cristãos não ficarem com medo, né? Não perder a fé, né? Ele fala que a vinda do Senhor, aqui ó, verso 1, né, é um contexto, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, ou seja, o anticristo, o chifre pequeno de Daniel, né? E algumas pessoas, como o pastor Nathan Rufino, eles pegam esse texto, 2 Tessalonicenses 2, verso 3, ele pega esse texto e pega a palavra apostasia, alegando que a apostasia seria o arrebatamento, a tirada da igreja, ou seja, a separação desse mundo, né? E hoje eu quero falar, né, sobre a apostasia, porque é uma interpretação equivocada, e hoje vamos ver o significado real da apostasia. Então, clicando aqui no original, né? Eu tenho um dicionário Strong aqui nesse aplicativo do My Bible, que eu vou deixar na descrição. É um aplicativo muito bom, que para estudo, né, em geral. Aqui, ó, apostasia, separação, deserção, apostasia, né? Essa separação e essa deserção significa estar ligado à fé, a algum credo, né? Alguma religião, alguma crença, né? Então, eu peguei, né, um dicionário aqui em casa, um dicionário bem antiguinho já. Eu procurei a palavra apostasia e o significado da apostasia é a deserção da fé. Tá ligado à rebeldia também, rebeldia no sentido da religião. Você abandona uma religião, você abandona alguma crença, você cria numa coisa, mas agora você não crê mais,
né? Então, esse é o significado da apostasia. Depois eu vou falar sobre os pais da igreja e o que eles falaram sobre a apostasia. Mas, então, aqui fica até uma coisa incoerente, né? Se fosse levar para o lado de interpretação do pré-tribulacionismo, do arrebatamento secreto, dizer que a apostasia tá se referindo ao arrebatamento seria até incoerente, né? Seria até uma burrice, para ser mais explícito. Seria até uma burrice, porque Paulo começa a dizer assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, que já é o arrebatamento, a nossa reunião com Ele é o encontro nos ares, o arrebatamento, nós vos exortamos a que não os demovais da vossa mente com facilidade. Então ele fala: a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que é o mesmo evento, não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Então, se a gente fosse parar para pensar, poxa, se apostasia significa arrebatamento, a separação da igreja, então como ficaria? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento não acontecerá sem que antes venha o arrebatamento. Não fica uma coisa bem simbólica, não ficaria uma coisa bem exagerada da parte de Paulo? Logo Paulo, que era entendido da lei, ele era mestre, era fariseu, né? Ele entendia muito, ele tinha muito conhecimento acerca do Antigo Testamento. Por que ele cometeria um erro desse, um erro grotesco de linguística como esse, né? Então, primeiro ponto, né? Já fica bem claro que fica incoerente essa fala, essa afirmação de que a apostasia significa a tirada da igreja. Agora vamos ver a palavra arrebatamento. Olha, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. O contexto, Paulo vai estar falando do arrebatamento também. Verso 17, ele começa assim: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Vamos pegar essa palavra aqui, arrebatados, que significa arrebatamento também, na língua grega. Tanto arrebatamento e arrebatado significa a mesma coisa. Eles não escreviam do jeito que a gente escreve, né? Então aqui, arrebatamento. Arrebatamento no grego, ó, é harpazo, né? Harpazo. Pegar pela força, arrebatar. Não seria mais coerente, Paulo, se ele estivesse tratando apostasia como arrebatamento? Não seria mais fácil Paulo pegar essa palavra aqui, harpazo, né? Harpazo e jogar lá? Por que ele botou apostasia só para dificultar o nosso entendimento? Eu tenho certeza que Paulo não faria isso, né? Ou seja, ele não queria que a gente tivesse outro entendimento, porque o entendimento é um só acerca dessa palavra, que é a disserção da fé, o significado dela, é a separação de algum credo, como eu já falei. Então, se ele estivesse falando do arrebatamento verdadeiramente, né, ele colocaria essa palavra aqui, harpazo, e lá vai estar a apostasia, algo totalmente diferente, ou seja, isso nos liga diretamente com 1 Timóteo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, né? Eles se separarão da fé, né? Então, aqui é o mesmo sentido. Ele está falando da mesma coisa, não é um sentido aqui e outro sentido lá, em 2 Tessalonicenses 2. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, né? Ele vai falar que nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmo, mais amigos dos deleites carnais do que amigos de Deus, ou seja, a apostasia generalizada. A apostasia engloba tudo isso, né? Engloba aquilo que Jesus falou, que nos últimos tempos o amor se esfriaria. A apostasia está nessa frase. Tá implícita, mas Jesus mostra a apostasia ali. Porque vemos hoje que é pai matando filho, filho matando os seus parentes. O mundo está um caos hoje em dia, né? Então essa é a apostasia. Claro que ainda não chegou ao nível máximo, né? Porque quando chegar ao nível máximo, acontecerá mais os sinais, né? Será feita a aliança dos 10 reis e se levantará o anticristo. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, Paulo ele vai estar falando da apostasia da fé.
como ele fala aqui em 1 Timóteo 4, e quando Jesus fala que o amor de muitos esfriaria, né? E tem algumas pessoas que falam que tudo que Paulo escreveu foi revelação do Espírito de Deus, foi revelação de Jesus Cristo, mas não. Você vai ver que Paulo, quando ele cita algumas coisas, ele tira dos profetas. Não foi uma revelação totalmente, uma revelação plena, 100% revelação. Que Cristo veio a ele, arrebatou a ele e revelou isso a ele e ele escreveu. Não, tem coisas que ele tirou dos profetas, como essa da apostasia. Vamos lá, em Daniel 11:32. Aqui, ó, 11:32. Daniel 11:32, ele vai estar falando do chifre pequeno, né? Ó, levantará um homem vil, a qual não tinha nada de dignidade real, ou seja, é o anticristo aqui. Eu deixo para vocês lerem em casa todo o contexto de Daniel 11. É um livro muito bom para a gente compreender a guerra do Reino do Norte e Reino do Sul. E aqui, no verso 32, ele vai falar aos violadores da aliança, né? O anticristo, né? Aos violadores da aliança, ele, o anticristo, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece seu Deus se tornará forte e ativo. Ou seja, quem são esses violadores da aliança? Violadores da aliança são aqueles que violam, né? Violam a aliança. E essa aliança é a aliança que Jesus Cristo fez na cruz por nós, né? A aliança de Deus conosco, por meio de Jesus Cristo. E esses violadores da aliança são os apóstatas, né? Eles violaram a aliança de Deus, não acreditam mais em Deus, e agora, nos últimos tempos, eles se apostatarão da fé e vão atrás do anticristo, né? Vão seguir o anticristo. Então, Paulo tirou a palavra apostasia daqui. Ele estudava Daniel, o livro de Daniel, ele era muito entendido, né? Acerca do livro de Daniel, e ele compreendia. Isso chega até derrubar algumas doutrinas que falam que Paulo acreditava e falava que Cristo ia vir no tempo dele, mas isso não, ele não acreditava nisso. Ele não afirma isso, porque ele tinha o conhecimento pleno não totalmente, mas ele tinha conhecimento da estátua de Nabucodonosor, né, que é uma estátua que representa os reinos do mundo, né, ao longo da história. E ele tinha plena convicção que ele estava nas pernas de ferro. Ou seja, ele estava em uma perna e a outra perna ainda não tinha se formado, porque ele vivia no tempo do reino de Roma. O reino, se eu não me engano, era o reino ocidental, e mais para frente iria formar o reino oriental, ou seja, duas pernas. Esses reinos significam duas pernas. Então ele só estava no tempo de uma perna. Então ele sabia que a pedra que vinha bater nos pés da estátua era o reino de Deus, né, vindo, o milênio. Era a vinda de Cristo batendo nos reinos desse mundo e despedaçando. Ele tinha plena convicção disso. Por isso que ele fala que a vinda do Senhor Jesus não acontecerá sem que antes venha a apostasia, que está aqui no verso 32, os violadores da aliança, o amor esfriando, né? E o homem da iniquidade se manifestar, o chifre pequeno de Daniel. Então, ele estudava os profetas e ele meio que resumiu nas suas cartas. As cartas de Paulo continham fragmentos que ele tirava dos profetas, de parte dos profetas, né? Eu acho que ficou bem claro a apostasia aqui nesse ponto, mas vamos ver o que os pais da igreja pensavam sobre isso, assunto da apostasia. Aqui, irmãos, esse é um print que eu tirei do vídeo do irmão Jael, do canal Reino de Deus, o qual ele fala também sobre esse assunto da apostasia, que ele apresenta, né, os argumentos usados pelos primeiros cristãos, os pais da igreja, né, que tinham muito valor, tem, né, muito valor esses documentos históricos que comprovam a história da igreja primitiva, né. E eu tirei um print desse vídeo porque eu não achei esse livro do comentário bíblico São Jerônimo, eu não achei de jeito nenhum na internet. Eu procurei, não achei. Mas eu tirei um print do vídeo dele e vai falar assim: São Jerônimo, Novo Testamento e artigos sistemáticos, página 602, verso 18. Ele vai falar acerca da vinda de Jesus, né, a segunda vinda, e ele vai citar a apostasia. Vamos lá. No pensamento apocalíptico, o mal deve chegar a certa medida, antes que o tempo esteja maduro para o justo julgamento de Deus. Uma necessidade fundamental para a vinda do Senhor é a manifestação do mal em sua pior forma concebível,
de acordo com a imaginação bíblica e o propósito pastoral criativos do escritor. Em consequência disso, é que serão construídos os sinais, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou concebe, recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus, querendo passar por Deus. Ou seja, ele está aqui citando a carta de Paulo, 2 Tessalonicenses 2, como vimos no começo do vídeo, né? E ele vai falar: estes sinais funcionam como pré-condições para aquilo que o verso 2 tinha deixado incerto, que o dia do Senhor não está próximo, né? A apostasia, aqui ele começa a falar da apostasia. A apostasia é a perda da fé da parte dos próprios cristãos, ou dos que se assumiram como tal. A deserção do verdadeiro culto a Deus foi ampla no tempo das perseguições de Antíoco Epifânio. Ele vai citar, né, o tempo de Antíoco Epifânio, que teve uma enorme apostasia, né, ele é uma grande tipologia do anticristo, e ele vai falar que a apostasia, ele fala explicitamente que a apostasia é a perda da fé da parte dos próprios cristãos, ou dos que se assumiram como tal, a deserção do verdadeiro culto a Deus, né? Então, você vai ver que apostasia não é nada o que o pastor Nathan Rufino prega, né? Ele fala que a apostasia tem um sentido de arrebatamento, de tirada da igreja, mas não é nada disso. Aqui, onde São Jerônimo está falando, ele era mais próximo, ele vivia mais próximo do templo dos apóstolos, onde o evangelho ainda não estava muito manchado com as doutrinas, com o sincretismo, né, que veio depois por parte da Igreja Católica, que misturou com o paganismo e tal. Então ele vai falar que a apostasia é a perda da fé. Ele não fala que a apostasia é o arrebatamento, né? Então, o verdadeiro significado da apostasia é a deserção do verdadeiro culto a Deus, né? Então vamos pro segundo testemunho. Aqui, irmãos, é a carta de Justino Mártir, ou Justino de Roma, no diálogo dele contra Trifão. No capítulo 110, a partir do verso 1, ele vai falar sobre as duas vindas de Cristo. Terminada a citação, acrescentei: Senhores, sei muito bem que vossos mestres reconhecem que todas as palavras dessa passagem se referem a Cristo. Contudo, sei também por suas afirmações que o Cristo ainda não veio e, caso tivesse vindo, ninguém sabe quem ele é. Quando se apresentar de modo claro e glorioso, então se reconhecerá quem ele é, dizem eles. E então acrescento: cumprir-se-á o que se diz nessa passagem da profecia, como se agora suas palavras não tivessem nenhum cumprimento. Os insensatos não compreendem o que todos os meus raciocínios demonstraram, isto é, que estão anunciadas duas vindas de Cristo, ou seja, não é três vindas, não é uma vinda visível, outra vinda invisível, como os pré-tribulacionistas alegam, e uma vinda depois visível. Ou seja, ele vai falar que é duas vindas e não três vindas. Já aqui já mata a questão do arrebatamento, mas vamos prosseguir. Uma em que se predisse que apareceria passível, sem glória, sem honra e seria crucificado. Outra em que viria dos céus como glória, quando o homem da apostasia, aquele que profere insolências contra o Altíssimo, se atrever a se cometer iniquidades contra nós, cristãos, contra nós que, conhecendo a religião através da lei e da palavra que saiu de Jerusalém, pela obra dos apóstolos de Jesus, nos refugiamos no Deus de Jacó e no Deus de Israel. Ele vai falar aqui a respeito do homem da apostasia. Quando o homem da apostasia, aquele que profere insolências contra o Altíssimo, se atrever a cometer iniquidades, ou seja, ele associa o anticristo, o filho da perdição, à apostasia. Ele chega até a chamar ele de homem da apostasia. Então, aqui a apostasia também tem um sentido de deserção da fé, né? E aqui não tem nada a ver com arrebatamento. Ele vai falar também que ele vai falar aqui que o anticristo, aquele que profere insolências contra o Altíssimo, se atrever a cometer iniquidades contra nós, cristãos, né? Ele vai falar que o anticristo vai tentar lutar contra a gente, né? Alguns serão mortos e alguns ficarão vivos, como diz a palavra. Mas ele fala que por que ele, se fosse o caso do tal arrebatamento secreto, por que ele falou que seria contra nós? Ele se incluiu aqui, ele fala nós, ele se incluiu nessa frase. Nós cristãos. Quando o anticristo se atrever a lutar contra nós cristãos, ou seja, ele está se botando no lugar das pessoas que ficarão na grande tribulação. Se a igreja fosse arrebatada antes,
Ele teria plena convicção da sua fé e que seria arrebatado antes. Então ele falaria: Ah, o anticristo, quando cometer iniquidades contra os judeus que ficarão na grande tribulação. Ele não vai falar dos judeus, como os pré-tribulacionistas alegam também. Ele vai falar contra nós, cristãos. São os cristãos do modo geral, a igreja do modo geral, a igreja toda. Os que vivem vão passar pela grande tribulação. Aqui não tem argumento para contestar isso, né? Então, só aqui já mata. São mais do que suficientes, essas duas cartas que eu li, são mais do que suficientes para refutar o arrebatamento secreto e explicar claramente a questão do significado da apostasia e do seu contexto. Então é isso, meus irmãos. Eu vou terminar o vídeo aqui, ficou bem longo, né? 22 minutos. Eu poderia falar muito mais, mas eu vou deixar para os próximos vídeos. Lembrando que é uma série que eu vou tá dando continuidade, refutando o arrebatamento secreto. Tem muitos argumentos que são viáveis contra o arrebatamento secreto. E o arrebatamento secreto, como vocês devem saber, foi uma doutrina criada no século XIX por meio de uma jovem de 15 anos que ela assistia uma pregação de um teólogo que se chamava Darby. Eu acho que esse era o nome dele. E ela começou a ter visões sobre o arrebatamento secreto, que Jesus ia vir, só que secretamente, e a gente ia sumir do nada. Como o filme Deixados para Trás, e como o filme Apocalipse, né? E ela teve essa visão e essa ideia foi difundida ao longo dos anos e até hoje é a ideia de escatologia mais crida hoje em dia, né? A maioria das pessoas creem nessa doutrina do arrebatamento secreto. Para você ver que o arrebatamento secreto foi difundido depois do século XIX, depois desse sonho que essa jovem teve, Margaret MacDonald. Depois desse sonho que ela teve, foi difundida essa ideia. Ou seja, nenhum cristão da face da terra pensava em acreditar, antes do século XIX, pensava acreditar que haveria um arrebatamento secreto. Era pregado o arrebatamento depois da grande tribulação. Nunca foi pregado que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação para não sofrer, né? Então, meus irmãos, eu convido os irmãos a estudarem mais a Escritura, porque para não cair em erros como esse, erros teológicos e erros doutrinários, para que a gente não caia no erro e a nossa vida espiritual venha a ser prejudicada. Então é isso, meus irmãos. Eu vou terminar o vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou estar dando continuidade a essa série, falando a respeito da última trombeta. E eu recomendo que eu peço aos irmãos que deixem o seu like para divulgar, compartilhem nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, no grupo da sua igreja, para que a palavra de Deus venha a ser reconhecida e que ela venha a ser pregada verdadeiramente como ela sem doutrinas humanas, sem sincretismo. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.